Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais esse nosso mergulho detalhado. Hoje a gente tem uma missão bem ambiciosa, né? O nosso objetivo é decodificar todo aquele ruído digital constante que cerca a gente o dia inteiro. Com certeza. É um ruído que não para nunca. Pois é, e a ideia é entender exatamente como a atenção humana é capturada e, mais importante ainda, como ela é convertida em ação no mundo de hoje. E para isso, a gente vai explorar um material muito rico. Exato. Nós temos aqui as anotações completas de uma disciplina de administração e estratégia de marketing. Elas são focadas no playbook do marketing digital do professor Pedro Lúcio. E a gente também vai cruzar essas anotações com um texto super interessante sobre a construção de uma casa própria digital. É um conceito que muda muito a perspectiva de quem está na internet. Muda total. E a nossa missão de hoje é abrir essa caixa preta, revelar a mecânica que roda ali silenciosamente por trás das telas que a gente consome todos os dias. Seja para quem quer vender algo online ou para quem só quer entender por que acaba comprando certas coisas, esse mapeamento é, fundamental. Ele serve para todo mundo, no fim das contas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque lendo esse material fica muito claro que o marketing deixou de ser apenas sobre empurrar produtos goela abaixo. Hoje ele parece ser uma mistura muito complexa de biologia, psicologia humana e um oceano de dados. O que as notas da aula deixam evidente logo de cara é que nós operamos hoje dentro do que o autor define como a era da conexão. O marketing moderno, segundo essa visão, acontece no ponto exato onde a arte de contar uma história encontra a ciência dura da conversão. É quase poético, né? Mas muito prático. Sim, deixou de ser um jogo de intuição. Aquela coisa de tentar adivinhar o que o público quer, sabe? Passou a ser um ecossistema integrado e extremamente metódico. E para entender como o mercado chegou a esse nível de precisão, as anotações do professor Pedro Lúcio traçam uma linha do tempo histórica fascinante. O ponto de partida que eles colocam é 1450. Com a invenção da prensa de Gutenberg. Exatamente. Foi ali que a informação começou a ser produzida em massa. Mas, dando um salto gigante no tempo, o texto aponta 1941 como um marco crucial, que foi a exibição do primeiro anúncio de televisão. O famoso auge do marketing outbound. Isso, aquele marketing tradicional, focado inteiramente num produto, sabe? Aquele que basicamente interrompe o que a pessoa está fazendo para mostrar uma propaganda. E a virada de jogo, de acordo com o material que a gente tem, ocorre algumas décadas depois disso. O ano de 1998 ganha muito destaque nas anotações. A chegada do Google. Exato, inaugurando o que chamam de Era da Busca. O que muda aqui é a dinâmica de poder. O consumidor não fica mais sentado no sofá esperando a propaganda interromper o programa de TV. Ele vai ativamente atrás da solução que precisa. E isso deságua direto no cenário em que a gente está agora. Um cenário dominado por redes sociais, algoritmos de inteligência artificial. É a verdadeira era do marketing inbound. A estratégia passa a ser atrair o interesse e construir um relacionamento, em vez de simplesmente gritar mais alto que a concorrência na rua. Essa mudança de postura de quem compra acaba forçando as marcas a mudarem também. Lendo os exemplos das aulas, eu percebi que não dá mais para focar apenas nas características técnicas de um produto. E aí as fontes abordam um conceito chamado círculo dourado. O que é fascinante aqui é a mudança do o quê para o porquê. O texto usa uma premissa muito clara. As pessoas não compram o que uma marca faz. Elas compram o motivo pelo qual a marca faz aquilo. É uma inversão total na forma de se comunicar. Total. O produto físico ou serviço prestado seria apenas a camada superficial. O núcleo de uma estratégia que realmente conecta a longo prazo é o propósito. O consumidor moderno busca entender a razão de uma marca existir no mundo, além do simples objetivo de gerar lucro financeiro. E as anotações trazem exemplos bem concretos disso para a gente visualizar. A Red Bull é um deles. Se a gente analisar friamente, o produto é uma bebida gaseificada numa lata. Uma água com açúcar e cafeína. Pois é, mas a comunicação deles não é sobre os ingredientes da lata. Eles vendem energia, esportes radicais, superação de limites.
Quem busca a marca está buscando aquele estilo de vida, o foco, o desempenho. E outro exemplo clássico citado nas aulas é o da Coca-Cola. Eles não vendem uma receita de refrigerante escuro. A narrativa inteira deles é construída sobre felicidade, união e momentos em família. Nossa, eles martelaram tanto esse porquê que a marca simplesmente se misturou com a imagem do Papai Noel e do Natal. É bizarro o quanto eles fixam uma personalidade na mente de quem consome. E se a gente olhar para os números compilados no material, fica muito fácil entender a necessidade dessa abordagem por propósito. Os dados citados indicam que temos 5,3 bilhões de pessoas online no mundo hoje. É muita gente, é um oceano de gente. E uma pesquisa da CNDL mencionada nas notas mostra que 97% das pessoas pesquisam na internet antes de comprar qualquer coisa. A busca primária hoje é por conexão e segurança. E tem outro número que ilustra bem essa mudança de comportamento, né? 78% tem mais chance de fechar um negócio após uma experiência positiva nas redes sociais. A decisão de compra deixou de ser uma coisa isolada. Ela se tornou um processo social. Amplamente baseado na confiança que a narrativa da marca consegue inspirar. Ok, vamos desempacotar isso. Porque entender que existe um oceano de 5 bilhões de pessoas online é uma coisa. Mas como uma marca consegue falar com essas pessoas sem parecer que está apenas jogando uma mensagem genérica para o universo? Aí entra a segmentação. O texto divide o público em 3 estágios para explicar como se chega no alvo ideal. Começa de forma bem ampla, certo, que é o mercado. Usando o exemplo das fontes, seria um mercado de artigos esportivos. É como jogar uma rede gigante no mar para ver o que vem. Exatamente. Depois, isso afunila para o público-alvo, que é um recorte demográfico. Digamos, mulheres de 25 a 45 anos que praticam esportes. Já reduz bastante, mas ainda é um dado estatístico frio, não tem rosto. E aí as anotações chegam ao conceito de persona. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a persona é a ferramenta que humaniza toda essa estratégia fria de dados. O material define a persona não como um grupo, mas como a representação do cliente ideal. Um personagem fictício. Isso, construído com base em dores, desejos e histórias reais. A ideia é parar de lidar com planilhas demográficas e começar a conversar com um indivíduo de verdade. O exemplo usado na aula é a Ana. O perfil detalha que a Ana tem 28 anos e é uma corredora consciente. Ela corre 3 vezes por semana na rua. Quando vai comprar um calçado, ela busca leveza e durabilidade. Mas o ponto-chave são os valores dela. A Ana se preocupa profundamente com o meio ambiente e prefere marcas com práticas sustentáveis. É um perfil extremamente detalhado. É. E a dúvida que fica lendo isso é a seguinte: desenhar uma pessoa tão específica no papel não é um pouco restritivo? Se uma marca focar só na Ana, ela não acaba perdendo o dinheiro de outras pessoas que também querem comprar um tênis? Olha, é uma ótima reflexão. Mas o objetivo de desenhar a Ana não é excluir os outros compradores. É criar um norte magnético para a comunicação da marca. Um guia para o tom de voz. Isso. Quando a mensagem é genérica, ela não ressoa profundamente com ninguém. Fica chata. Quando a marca escreve um texto ou grava um vídeo pensando exatamente nos valores e nos problemas da Ana, a mensagem ganha uma força absurda. Ela atinge a Ana em cheio. E, por tabela, acaba atraindo diversas outras pessoas que se identificam parcialmente com aquele mesmo estilo de vida ou com aqueles valores sustentáveis. Faz todo sentido. E para que essa mensagem feita sob medida chegue até a Ana, o material apresenta o que o autor chama de motor principal, o inbound marketing. E aqui, em vez de ser uma ação pontual, tipo panfletagem, as aulas descrevem um processo com 5 fases muito bem definidas. É uma engrenagem. A primeira é a atração, que é o uso de conteúdos como blogs e redes sociais para transformar um completo estranho em um visitante do seu canal. A segunda fase é a conversão, onde o objetivo é transformar esse visitante em um lead, ou seja, alguém que deixou um contato real, como um e-mail, em troca de algo. A terceira fase é o relacionamento, que envolve educar essa pessoa ao longo do tempo, nutrir essa conexão. E só na quarta fase é que vem a venda,
o momento da oferta propriamente dita. E a quinta fase, que o texto trata como vital para tudo não desmoronar, é a análise de tudo o que aconteceu para melhorar o ciclo. E vale destacar que esse motor inbound se beneficia enormemente da infraestrutura da internet. O playbook contrasta esse cenário com a mídia tradicional, destacando 4 vantagens inerentes ao meio digital. A primeira é a velocidade de implementação. Colocar uma campanha no ar ou testar uma nova ideia leva horas ou dias, não os meses exigidos por uma campanha de televisão, por exemplo. A segunda é a comunicação bilateral. A mídia deixou de ser um monólogo. Quem consome o conteúdo tem voz ativa, comenta, critica e participa da narrativa da marca. A terceira vantagem que a gente leu é a barreira de custo acessível, permitindo que pequenas empresas compitam usando orçamentos super flexíveis. E a quarta vantagem, que meio que fundamenta todas as outras, é a capacidade de mensuração total. Que é o grande trunfo da internet. Essa parte da mensuração é realmente o que muda o jogo. Num outdoor físico, na rua, a marca não sabe quantas pessoas olharam para a placa e depois foram até a loja comprar. No digital, o material ressalta que cada clique, cada segundo gasto num vídeo e cada abandono de carrinho gera um rastro de dados. Mas saber que a pessoa clicou é só o começo do trabalho. Pois é, lendo sobre como a conversão realmente acontece na prática, o texto introduz a importância do copywriting, como as palavras conseguem transformar um clique puramente curioso em um relacionamento comercial firme. O copywriting é descrito nas fontes como a escrita persuasiva orientada para a conversão. Não é literatura, não é poesia. É redação com o objetivo de ação claro. Entendi. E isso exige aquele mapeamento profundo da psicologia da persona que a gente mencionou, Ana. A arte da persuasão no digital acontece quando a marca entende a dor do usuário e articula, através do texto, que ela possui a solução exata para aquele incômodo. E o campo de batalha perfeito para testar esse texto persuasivo, segundo as anotações, é a chamada landing page, ou página de aterrissagem. O material detalha a anatomia dessa página, que funciona quase como uma troca justa, sabe? É uma negociação. Exato. Para a pessoa deixar o e-mail dela ali, a página precisa de um título persuasivo, geralmente atacando um problema direto de quem lê. Depois tem o formulário, que é a catraca de entrada, e o botão de call to action, aquele botão que diz o que vai acontecer a seguir, como baixar o guia ou garantir vaga. É o direcionamento. E o que potencializa esse direcionamento é o uso dos gatilhos mentais para acelerar essa decisão. Isso me chamou muita atenção. As aulas citam gatilhos como o da escassez, que é aquele famoso aviso de últimas unidades, criando urgência. Tem também o da prova social, exibindo depoimentos de pessoas reais que já compraram. E o gatilho da autoridade. A sensação que dá é que a página é desenhada arquitetonicamente para não dar espaço para dúvida. E uma vez que a página funciona e aquele visitante decide deixar o e-mail em troca de um material, o trabalho não termina de jeito nenhum. Só começou. Na verdade, é aí que a terceira fase do motor inbound, o relacionamento, engata de vez. O material explora profundamente a estratégia de nutrição por e-mail marketing. E o objetivo apontado não é lotar a caixa de entrada das pessoas com promoções de desconto todos os dias, mas sim conduzir o contato por uma jornada. As anotações trazem 3 exemplos práticos super interessantes de como o mercado faz isso hoje. O primeiro é um e-mail de acolhimento. E o caso citado é o da Uber. Um ótimo exemplo de integração. Sim. Quando alguém se cadastra, os primeiros e-mails da Uber não são tentando vender nada extra. São instruções super claras de como usar o aplicativo, onde encontrar o motorista, como avaliar a viagem. O propósito é remover a ansiedade e fazer o usuário se sentir no controle seguro.
Na verdade, é aí que a terceira fase do motor inbound, o relacionamento, engata de vez. O material explora profundamente a estratégia de nutrição por e-mail marketing. E o objetivo apontado não é lotar a caixa de entrada das pessoas com promoções de desconto todos os dias, mas sim conduzir o contato por uma jornada. As anotações trazem 3 exemplos práticos super interessantes de como o mercado faz isso hoje. O primeiro é o e-mail de acolhimento. E o caso citado é o da Uber. Um ótimo exemplo de integração. Sim. Quando alguém se cadastra, os primeiros e-mails da Uber não são tentando vender nada extra. São instruções super claras de como usar o aplicativo, onde encontrar o motorista, como avaliar a viagem. O propósito é remover a ansiedade e fazer o usuário se sentir no controle seguro. O segundo tipo de e-mail mapeado é focado em conteúdo puro. E o Nubank é a grande referência nas anotações do professor. Em vez de apenas enviar a fatura do cartão cobrando ou oferecer empréstimos o tempo todo, eles direcionam a audiência para artigos sobre educação financeira, dicas de como organizar os gastos do mês. Eles entregam valor antes de pedir algo em troca, o que acaba construindo uma relação de confiança fortíssima. E o terceiro tipo é o de reengajamento. O texto usa a Amazon como exemplo, focando naquele famoso e-mail de "você esqueceu algo no seu carrinho". É um clássico. É um lembrete sutil, muitas vezes acompanhado de uma facilidade ou frete grátis, para trazer a pessoa de volta ao momento de compra em que ela parou. E essa lógica de reengajar alguém que demonstrou interesse, mas não finalizou a ação, não se limita só aos e-mails. O material explora uma tática paralela muito poderosa no mundo dos anúncios pagos, que é o remarketing. As fontes descrevem isso de forma bem curiosa, chamando de a arte de reconquistar a atenção perdida. Essa é a parte que muita gente chama de perseguição gentil, ou acha até um pouco assustadora às vezes, né? A historinha que as fontes usam para ilustrar isso é maravilhosa. A pessoa entra numa loja virtual, olha um par de óculos escuros, coloca no carrinho, mas a campainha toca, o cachorro late, ela se distrai e fecha o site. Acontece todo dia. E, de repente, aquele exato par de óculos começa a aparecer no meio das fotos do Instagram ou nos banners de um portal de notícias que ela está lendo. O texto explica que isso é estratégia de tráfego pago reengajando um usuário específico. A máquina de anúncios exibe a mesma oferta até que a pessoa lembre e volte para finalizar a compra. É a união do rastro de dados com a mídia paga funcionando em tempo real. E para organizar todo esse ecossistema, o professor Pedro Lúcio divide as estratégias em 2 frentes que precisam coexistir sempre: a arte e a ciência. Como eles separam isso? O conteúdo é classificado como a arte, é a parte orgânica, os artigos de blog, os vídeos educativos, o design. O conteúdo atrai, educa e constrói a fama e a autoridade da marca no longo prazo. Por outro lado, a performance, que envolve o tráfego pago e o remarketing, é a ciência. É o motor. Exato. É o motor que usa investimentos financeiros para comprar alcance de forma imediata e escalável. A arte cria o relacionamento, mas a ciência acelera os resultados financeiros a curto prazo. E essa ideia da ciência levanta um ponto sobre como medir tudo isso sem se perder. Lendo as aulas, tem um aviso muito claro sobre não se deixar enganar pelos números errados. A frase exata nas fontes é: "Os dados são a nossa autoridade no marketing". Essa frase resume tudo. Mas o autor faz questão de separar esses dados em 2 prateleiras bem diferentes. A primeira prateleira guarda as chamadas métricas de vaidade. Coisas como o número bruto de curtidas numa foto ou a contagem de seguidores. O material chama isso de a ilusão. E é uma ilusão perigosa para os negócios. Porque, no fim das contas, nenhuma empresa consegue ir ao banco pagar o salário dos funcionários usando curtidas no Instagram. Exatamente. É por isso que o estrategista precisa focar na segunda prateleira que o texto chama de métricas de conversão ou o fato. Aqui entram termos mais técnicos como o ROI, que é o retorno sobre investimento. Ou seja, se a marca colocou R$1.000 em anúncios, quanto dinheiro efetivamente voltou em vendas limpas, certo? Perfeito. Outra métrica crucial é o CPA, o custo por aquisição. Trocando em miúdos, se a campanha custou R$100 no total e trouxe 2 clientes novos, o CPA é de R$50.
A empresa pagou R$ 50 para adquirir cada comprador novo. Entender essa matemática fria é o que separa um negócio sustentável de um hobby super caro na internet. Mas o material ressalta uma coisa vital. Os números sozinhos não tomam decisões. A análise humana é fundamental para transformar um relatório frio do Google Analytics em uma mudança de rota estratégica ou em uma oportunidade de escalar o que está funcionando. E toda essa operação nos leva a um dos pontos mais críticos abordados no material extra. É um aviso muito severo sobre um erro estrutural que pode colocar tudo a perder: o perigo de construir o seu negócio em um terreno alugado. Isso é o pesadelo de muito empreendedor. É a advertência sobre o risco de depender exclusivamente das redes sociais. Quem nos ouve com certeza lembra daquelas tardes em que o Instagram ou o WhatsApp caíram e ficaram horas fora do ar. Para a maioria de nós, foi só um tédio no meio da tarde. Mas para a empresa que dependia 100% daquela rede para receber pedidos, a loja simplesmente deixou de existir naquele dia. Sumiu do mapa. Sem contar que o algoritmo que distribui o conteúdo hoje pode simplesmente mudar as regras amanhã de manhã, cortando o alcance da marca pela metade de um dia para o outro. Habilidade imensa. Para combater isso, o material propõe o conceito central da casa própria digital. A solução passa obrigatoriamente por estruturar um site próprio e construir uma base de e-mails. Esses são ativos reais e principalmente controláveis. Ninguém vai lá e desliga o seu site do nada. Exato. Ninguém pode mudar o algoritmo da sua lista de e-mails ou tirar o seu site do ar arbitrariamente. Quando se tem o controle dos canais e da audiência, a empresa garante estabilidade operacional a longo prazo, independentemente de qual rede social é a febre do momento. Mas ter a casa própria não adianta nada se ninguém souber qual é o endereço, né? Para fazer as pessoas chegarem até esse site, as anotações destacam o papel do SEO, que é a otimização para os mecanismos de busca. Aparecer na primeira página do Google transmite uma autoridade quase automática para quem está lá pesquisando. Essenciais. Tem o SEO on-page, que é basicamente arrumar as coisas dentro de casa. Isso significa garantir que o site carregue super rápido, usar as palavras-chave certas nos títulos e ter links fáceis de ler. E a outra parte é o SEO off-page, que seriam as relações externas. O objetivo aqui é conseguir que outros sites respeitados coloquem links apontando para o seu, funcionando como votos de confiança virtuais. E construir essa casa, organizar todo o SEO, escrever as sequências de e-mails e rodar os anúncios exige habilidades muito diferentes. O texto lista os profissionais que atuam como os verdadeiros arquitetos desse ecossistema digital. Definitivamente não é um trabalho de uma pessoa só. Tem uma equipe inteira por trás da cortina. Sem dúvida. Ao gestor de tráfego, que é o responsável por operar as verbas financeiras e segmentar os anúncios pagos nas plataformas. O copywriter, que a gente já mencionou, focado inteiramente na persuasão das palavras. Tem também o especialista em UX/UI, né? Que cuida da jornada visual, garantindo que o site seja intuitivo e que ninguém desista da compra no meio do caminho porque o botão estava escondido ou a página travou. Exatamente. Há também um analista de SEO para cuidar de todas as buscas orgânicas, o estrategista, que é quem olha o mapa completo de cima, e o profissional de social media, que cuida do relacionamento diário e da linha de frente com o público. E cada um desses profissionais atua gerenciando diferentes canais. E o material orienta a escolher as ferramentas certas para propósitos específicos. Imagina que é um mapa gigante. O Instagram entra como a vitrine principal para a narrativa visual e uma influência mais rápida. O LinkedIn é o terreno focado no mundo corporativo, excelente para negócios entre empresas, o famoso mercado B2B. O YouTube já é posicionado como uma ferramenta de busca ativa, muito ideal para vídeos mais densos e tutoriais que continuam atraindo pessoas meses ou anos após serem publicados lá. E os blogs e os e-mails são aqueles canais de estabilidade que a gente falou, totalmente fora das garras dos algoritmos sociais. E a orquestração de toda essa equipe cruzada com todos esses canais converge para um objetivo final muito claro nas anotações de aula. O objetivo final, que coroa todo o ciclo do inbound marketing,
é a fidelização. Que é onde a mágica acontece. A jornada não termina de jeito nenhum quando o cartão de crédito é aprovado. O marketing construído sobre propósito e relacionamento busca transformar estranhos em clientes e clientes em fãs. Um fã não apenas compra repetidamente, como se torna um promotor orgânico da marca, defendendo-a e fazendo o boca a boca no ambiente digital. Que é a publicidade mais valiosa que existe, porque vem de uma prova social genuína. Então, o que isso tudo significa na prática para nossa audiência? O material de aula termina com algumas orientações muito interessantes. Sim, ele dá um direcionamento claro. Para quem deseja atuar nessa área, o conselho é começar com uma autoavaliação sincera, entendendo se o seu perfil se alinha mais com a arte da criação de conteúdo ou com a ciência da análise de dados e performance. Recomenda-se também buscar certificações sólidas nas próprias plataformas como Google e Meta, além de muita prática analisando o que o mercado já faz. Mas tem um ponto que vale destacar. Mesmo para quem não tem nenhuma intenção de trabalhar vendendo coisas na internet, entender essas engrenagens é como tirar uma venda grossa dos olhos. Muda completamente a forma como navegamos e interagimos com as telas. A gente passa a ver a Matrix, basicamente. E isso levanta uma questão estrutural bem importante. Uma reflexão que fica solta nas entrelinhas desse nível de sofisticação tecnológica. Que reflexão é essa? Se todo esse ecossistema digital é desenhado de forma tão meticulosa, combinando gatilhos psicológicos testados à exaustão, rastreamento de dados em tempo real e algoritmos que sabem exatamente o momento de exibir aquele anúncio de remarketing, até que ponto a nossa livre escolha na hora de consumir é genuinamente nossa? Uau! Ou será que, em muitos momentos, a nossa escolha se torna apenas uma ilusão confortável, milimetricamente arquitetada por uma equipe de estrategistas de performance em algum lugar do mundo? Olha, essa é daquelas perguntas para deixar a mente trabalhando pelo resto do dia inteiro. O desafio que fica para nossa audiência é tentar observar a internet com outros olhos a partir de agora. Prestem atenção nos e-mails que chegarem na caixa de entrada, na forma como aquele anúncio no celular tenta dialogar com uma dor específica que só vocês têm. Tentem descobrir qual é a persona que o algoritmo acha que está aí do outro lado da tela. Agradecemos muito a cada pessoa que nos acompanhou em mais esse mergulho detalhado nas engrenagens complexas do digital. Um abraço e até a próxima exploração.